você já imaginou alguma vez aí não conseguir segurar o xixi? Ai, complicado, né? O nome disso é incontinência urinária. É um problema comum e muitas vezes, acho que todas as vezes, né? Constrangedor. Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ao fazer esforços, como tossir, espirrar. Em outros casos, a vontade vem do nada, que não dá tempo aí de chegar no banheiro. É complicado. E o urologista Felipe Barbeta está aqui comigo para explicar para a gente o que causa esse problema. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, Gisele. Então, a incontinência urinária, ela é, como tu mesmo falaste, uma situação que é bastante constrangedora. Traz no dia a dia das pessoas que sofrem com isso bastante dificuldade e acabam até, às vezes, retraindo as pessoas do seu cotidiano. E acomete, hoje, estima-se, é difícil até estimar isso, mas em torno de 8 milhões de brasileiros, entre homens e mulheres. Mas as mulheres acabam sendo mais acometidas por esse problema. Tem algum motivo para que elas sejam mais vítimas desse problema? Então, as situações, elas podem acontecer em qualquer idade, mas geralmente, quando a mulher começa a chegar, passa da menopausa, né? Ou então as mulheres que tiveram bastante filhos, mais filhos, elas têm uma propensão a ter uma, vamos dizer assim, uma flacidez da musculatura pélvica, né? Esse seria um dos motivos, por exemplo, em que acaba perdendo a capacidade de estar segurando a urina, né? Existem algumas causas prováveis, né? E também alguns tipos diferentes de incontinência. Vamos falar então desses tipos, porque eu também não sabia que existiam tipos diferentes. E esses tipos, eles podem ser tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Quais então, por são? exemplo, o tipo que é o mais comum seria a incontinência de esforço, né? O que acontece? O paciente vai fazer, a pessoa que sofre, acaba tossindo, espirrando, ou às vezes vai fazer alguma atividade física, algum movimento e perde urina, não consegue segurar a urina. Geralmente, nesses casos, está relacionado com uma diminuição realmente na força da musculatura pélvica, né? Nas mulheres que tiveram mais filhos, né? Mais partos naturais, mas também pode acontecer naquelas que nunca tiveram filhos. Um outro tipo que existe de incontinência é a continência irritativa, a urge-incontinência, né? O que é isso? É quando a pessoa ela tem a vontade de fazer xixi, geralmente é uma vontade súbita, e se ela não for, ela acaba perdendo o xixi, ela não consegue chegar até o banheiro, não dá tempo. Isso acontece porque o músculo da bexiga, normalmente quando a bexiga ela começa a encher, ele tem que ir se acomodando e ele só vai contrair na hora que a gente tem vontade de urinar. Mas em algumas pessoas, por algumas causas, o músculo ele pode se contrair em momentos que a pessoa não quer. E isso dá a vontade e acaba fazendo com que a pessoa acabe perdendo urina. E aí é só um pouquinho ou vai fazer bastante xixi? Varia, tá? Tem pessoas que perdem, às vezes, algumas gotas, né? E tem pessoas que acabam perdendo todo o conteúdo que está armazenado na bexiga. Então imagina, você saiu, está no ônibus ou está fazendo uma compra e de repente dá aquela vontade, ou a pessoa espirra e tal, e acaba perdendo todo o xixi. Isso é muito constrangedor. Então, nesses casos mais graves, não sei se obviamente não é a solução, mas uma forma, aí a pessoa tem que usar aquela fralda geriátrica. Então, tem pessoas que ficam, mulheres, né, vamos dizer, que acabam usando absorvente várias vezes ao dia, né, ou então acabam usando fraldas geriátricas, né, homens ou mulheres, e realmente é uma situação, tanto uma quanto a outra, mesmo a mulher que tem que ficar usando absorvente diariamente também é complicado. A gente está vendo aqui, inclusive, uma imagem da bexiga, né? Esse sistema de controle urinário que você falou, doutor Felipe, para quem não tem esse controle, obviamente fica mais difícil. Não adianta fazer exercício para voltar a ter essa musculatura funcional para que ela evite esse vazamento do xixi? Os tratamentos, no caso, eles podem, dependendo da causa, a gente vai indicar um tratamento para o paciente, né? Então, se for uma causa realmente em que a musculatura está prejudicada, a gente tem desde a fisioterapia uroginecológica, que é específica para isso, com bons resultados, e claro, depende também do grau em que a situação se encontra, até cirurgias. Com a cirurgia, hoje em dia, que é mais feita, é uma cirurgia minimamente invasiva, ou seja, com pequenos cortes, em que a gente coloca uma tela para dar o suporte que essa musculatura flácida já não dá mais para o canal da urina. E aí a pessoa faz o esforço e não perde mais o xixi. Em casos, por exemplo, naquela incontinência por urgência, né, o paciente contrai a bexiga, existem medicamentos, existem algumas técnicas, como por exemplo também o Botox. O Botox ele pode ser aplicado não só na plástica, mas para pessoas que têm incontinência de urgência, em alguns casos a gente indica a aplicação de Botox dentro da bexiga. Existe também um outro tratamento que é feito como se fosse um marca-passo,
um mecanismo similar ao marca-passo, que ele é instalado na coluna e ele emite então sinais para os nervos para fazer essa contração, que é um neuroestimulador sacral. Também é uma outra técnica que existe e já é utilizada quando bem indicada. Claro que isso aí são geralmente casos que não responderam a tratamentos com medicamento, com fisioterapia, enfim. Vai tentar uma série de coisas antes dos mais avançados, vamos dizer assim, mais complexos. E às vezes as causas de incontinência elas estão juntas. Então o paciente pode ter uma incontinência de esforço e também ter uma incontinência por um estímulo da musculatura da bexiga. Então aqui é a incontinência mista que a gente chama. Perfeito. Eu sei que eu tenho que encerrar a entrevista, mas eu preciso fazer uma pergunta rapidinho, tá? Doutor Felipe, para evitar isso, a gente tem como na vida, enquanto a gente está saudável, tem como cuidar desse músculo, porque a gente cuida para fazer exercício para a barriga, para ficar chapada, exercício para os braços, para as pernas, esquece do músculo que vai segurar o xixi. Tem como cuidar disso? Tem maneira sim, né? Então assim, a própria fisioterapia, se às vezes você procurar um profissional na área, ele pode lhe orientar como fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, né? Existem técnicas de pompoarismo também. Na própria academia pode-se trabalhar também exercícios específicos, aí já com a ajuda do educador físico para a área pélvica. Então é possível, a pessoa cuidando da sua musculatura, fortalecendo, também é uma maneira de conseguir evitar. Maravilha. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.